você já ganha renda extra com seus gastos e nem sabe. Esse é o nosso tema do Café com Milhas de hoje. Talvez quem está participando aqui comigo é de uma época que assistia Silvio Santos, ou que já ouviu falar no Silvio Santos, hein? E o Silvio Santos, ele tinha um programa que ele falava assim, quem quer dinheiro? Alguém lembra disso? E aí ele falava, quem quer dinheiro? E de repente as pessoas iam pedindo, ele ia jogando dinheiro, né? Ele fazia aviãozinho, alguém lembra disso? Aí o Silvio Santos ia jogando os aviãozinhos dele e as pessoas iam pegando aquilo ali. Que dinheiro que é aquele? Pensa comigo. Aquele dinheiro que o Silvio Santos jogava ali, ele era um dinheiro que as pessoas estavam esperando? Que a pessoa falava assim, ó, eu tenho certeza que no final do mês vai cair o aviãozinho do Silvio Santos? Com certeza não. Com certeza aquilo ali era um dinheiro extra para a pessoa. Ela não esperava que aquele dinheiro fosse entrar para ela. Então, o que acontece? Naquele caso, as pessoas não sabiam que ia entrar aquele dinheiro extra para ela. E se naquele dia o programa do Silvio Santos não fizesse isso? Então não era algo que ela tinha certeza. Só que do nosso orçamento pessoal, das despesas que a gente gasta, você tem certeza que você vai gastar o dinheiro, não vai? Isso é algo que você tem certeza. Se você trabalha, você sabe que 100% do seu salário não vai ser uma sobra para você. Você vai ter gastos, você vai ter coisas para fazer. E se eu te contar do que você já ganha, já é possível você já fazer o dinheiro extra. Nem vai precisar do dinheiro lá do Silvio Santos. Você já vai conseguir fazer um dinheiro extra com coisas que você já tem, mas que você não sabe. Às vezes falta conhecimento para você fazer isso. Então, hoje é esse que é o nosso tema do Café com Milhas, de algo que você já tem, mas que você não sabe. Agora, quando eu falo de dinheiro extra, é um dinheiro, é uma grana que ele é essencial para que a gente faça algo a mais. Então pensa comigo, do que você já ganha, você já tem um padrão de vida, de supermercados que você frequenta, dos locais que você sai, do seu vestuário, do que você assiste, já faz parte do seu padrão de vida. E quando você está falando de algo extra, de algo que vem a mais, ele vem para quê? Para complementar ou para atingir um objetivo específico. É esse o sentido de quando eu falo de uma grana extra. E que muitas vezes a gente não pensa nisso, né? E o que é o grande problema quando eu não penso isso? Quando eu trabalhava no TRE, tem algum servidor público aí? Me conta se tem servidor público aí. Deixa eu ver a galera que está participando aí. Me conta se tem algum servidor público. E vai entender um pouco mais que eu vou falar agora. No serviço público, geralmente, eles têm o cargo, né? Que a pessoa... Vamos falar de quem é concursado que passou no concurso. Então você passa no concurso, tem o seu cargo. Só que você tem como pegar alguns cargos de confiança, alguns cargos em comissão. Então, muitas vezes, a pessoa, ela trabalha... Ah lá, ó, o Franz é servidor público. Então, nós temos aí alguns, geralmente, todos os órgãos, né? Todos os órgãos públicos têm como você pegar alguns cargos de confiança. Por exemplo, chefe de uma determinada seção, ele pode ser um coordenador, ele pode ser um secretário. Cada órgão público tem uma forma de denominar. Olha lá, PM Rio Grande do Norte, Herbert, bacana. Na polícia também tem os seus comandantes, né? Então existem cargos de confiança. O que são esses cargos de confiança? Cargos temporários. Não significa que você vai ficar nele a vida toda. Geralmente, um cargo de confiança, você vai ficar de um determinado período e depois você pode sair. Não significa que você vai ficar o tempo todo. O que é o grande problema? O salário que você está ganhando lá é um salário extra. Ele não é um salário que incorpora no seu pagamento do seu dia a dia. Você vai receber por um determinado período de tempo. E dependendo do que acontece, ou muda o gestor principal, pode ser que mudem toda a galera que ganha, que trabalha ali com aqueles cargos de confiança. E aí é que mora o problema. Porque as pessoas, e eu via isso quando eu trabalhava no órgão público, que muitas pessoas incorporavam no salário dela. Então ela achava que aquele cargo de confiança era algo que ela ia receber o resto da vida. E como algumas pessoas às vezes ficam durante muito tempo recebendo, né, por um motivo ou por outro, até uma competência, ele vai ficando recebendo. Então, na mente dele, ele começa a encarar aquilo ali como um salário dele permanente. Mas não é. Se você for pensar bem, ele é um extra que ela está ganhando.
E tudo aquilo que é extra, a gente não deveria gastá-lo 100%. Ele deveria ser objeto de algo que você estaria investindo, economizando, fazendo uma reserva para você. Então, se você não tem um cargo de confiança, se você não tem esse algo a mais, é importante você olhar para o seu orçamento atual e falar: como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer esse meu extra do que eu já ganho no dia a dia? E como que eu descobri isso? Que do que eu ganho, eu já tenho como fazer. Quando eu entrei nesse universo das milhas, eu entrei para viajar. Como muitas pessoas, né, que estão aqui, muitos alunos, que começaram falando o seguinte: eu quero saber de milhas porque eu quero fazer uma viagem. Só que à medida que você começa a ganhar milhas, você começa a perceber que daquelas milhas você transforma em renda extra. Quantas pessoas não descobriram isso depois? Você quer ver um exemplo? Olha na pandemia agora, desde ano passado. A pandemia do coronavírus começou em 2020, né? Nós estamos em 2021 e a pandemia continua. Tem pessoas que não viajaram ainda, mas fizeram milhas, acumularam milhas. Então, o que acontece? Esse é um fato que você começa a observar que dessas milhas que você vai acumulando aí, você pode transformar em renda e não necessariamente viajar. O que acontece? Eu fui descobrindo, quando eu comecei também, que se eu utilizasse postos de gasolina, e olha que interessante, há 3, 4 anos, eu não me preocupava com isso, de abastecer o meu carro e que aquele abastecimento ali me gerasse uma renda, me gerasse um retorno. Quantas pessoas que estão aqui que às vezes ainda não pensam nisso? Eu vou até mostrar aqui mais para frente um pouquinho de uma promoção muito interessante para quem abastece aí o carro. Então o que acontece? Eu já abastecia meu carro, eu já ia no posto de gasolina. Só que eu ia no posto abastecer, mas eu não tinha isso na minha mente, de que aquele abastecimento poderia trazer algo para mim. Entende? Era algo que eu já tinha como ganhar, mas eu não prestava atenção. Era um gasto que eu já fazia, abastecer o meu carro, só que eu não olhava para isso. Olha o que acontece. E é uma fonte de renda. Se você abastece o seu carro, só aquele abastecimento já vai te possibilitar voltar um retorno para você. Um exemplo simples. Outros exemplos que a gente fala aí, o próprio pagamento de contas, que sempre eu falo a respeito disso, né? Você tem como pagar as suas contas e daquele pagamento de contas trazer um retorno para você. Dos clubes, quantas pessoas falam assim: eu pago um clube de fidelidade, Smiles, Azul, Latam. Aí eu pergunto: mas para que você paga esse clube? O que as pessoas falam? Eu pago para ter. Eu pago só para ter, porque assim eu vou gerando uns pontinhos para mim lá, eu vou fazendo. Olha, isso daí é algo que a pessoa já fazia, só que ela fazia de modo errado. Ela acabava fazendo sem ter um propósito. Então, quando você já tem gastos, e todo mundo tem gastos, não tem como você viver sem gasto, né? Sem você despender dinheiro para alguma coisa, mas você coloca um propósito, aquele propósito ali vai te trazer um retorno. Porque aí você vai descobrindo como você pode fazer isso. Agora, por que gerar renda extra com os gastos é importante? Eu tenho falado muito assim: quanto que você economiza hoje? Quanto é da sua renda que você já economiza? Quanto é que do seu salário, quando o salário sai, ou quando você é um profissional liberal, da renda que você tem, você já vai ali e separa. Fala: esse valorzinho aqui vai ser o valor para os meus investimentos. Quantas pessoas fazem isso, ou quantos por cento do seu salário você já faz isso? Muitas vezes, nada. Ou porque a pessoa fala assim: Marcelo, mas não sobra nada. Do que eu ganho, não sobra nada para mim. Eu não consigo fazer nada do meu salário. É aí que você tem que aprender essas estratégias. Porque do seu salário, você já pode tirar alguma coisa dele. Não tirar do salário, mas aplicar estratégias que dos seus gastos traz um retorno. Olha lá. Digamos que você mora aí e você paga condomínio. Inclusive, hoje é dia de eu pagar condomínio. Quando eu for pagar o meu condomínio mais tarde, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar se tem como eu pagar com o meu cartão de crédito. É a primeira coisa. Então, se eu consigo pagar com o meu cartão de crédito sem taxas, não estou falando de pagar no banco, então se eu consigo pagar o meu condomínio sem taxa, quando eu passo o meu cartão de crédito ali, eu gerei milhas. Ah, Marcelo, mas é pouquinho. Você já pensou nisso alguma vez?
Ah, Marcelo, é muito pouco. E quando, por exemplo, eu estou anunciando o desafio da renda extra agora, o edição especial, e aí algumas pessoas falam assim, mas esses são centavos. Olha, como é que falava antigamente? De grão em grão, a galinha enche o papo? Não era a história que o pessoal fala? E de centavo em centavos, que você aprende a aumentar esses centavos, você aprende a dobrar esses centavos, vai fazendo diferença para você. Então, é por isso que é importante. De um gasto que você faz, que você não ganharia nada, eu não ia ganhar nada pagando meu condomínio, por que você não pode fazer uma forma de tirar isso para você? E se você começa a ter aquela visão anual, eu começo a olhar, peraí, durante o ano, o que isso traz para mim? Já faz muita diferença. Para quem não poupava nada, isso aí já é muita diferença. Isso aí já faz uma grande diferença na sua vida financeira.